mandamentos recíprocos do Novo Testamento, gente. Aí eu quero fazer um negócio interessante hoje. Bom, já vi que enroscaram aí no nome da série, na série, né? Eu quero perguntar aqui, e hoje tá valendo um voucher aí de café lá no Delícias da Manu, beleza? Vai tomar um cafezinho lá na Manu por conta do pastor. Se você prestou atenção na semana passada, Manu já deixa quentinho, preparado lá, tá bom? Vai estar no esquema. Vai a pergunta. Já. Segura aí. Nessa série, nós já estudamos algumas situações aqui. Nós já falamos sobre perdão, amor. A irmã estava citando todos ali, ela só não citou domingo porque ela não veio que estava doente. Perdão, amor. Nós falamos também sobre demonstrarmos igual cuidado uns para com os outros. Começamos com perdão, falamos sobre amor uns aos outros e explicamos aquilo, né? Naquele período, nós falamos sobre perdão em Mateus capítulo 18, os versos 21 e 22, aprendemos algumas lições ali, tipo que ofender e ser ofendido é inevitável. Somos homens, somos pessoas. Aprendemos ali também que não há limites para o perdão. Use perdão sem moderação, né? Peça perdão sem moderação. Ofereça perdão sem moderação. Nós aprendemos naquele encontro, aprendemos que nós devemos perdoar em primeiro lugar, porque Deus nos perdoou e que esse perdão nos deu uma nova vida, e esta nova vida não permite que nós sejamos alguém do coração duro, e nós devemos perdoar, precisamos perdoar. Nós aprendemos ali que se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Aprendemos que se não perdoarmos, não conseguimos cultuar a Deus, o nosso culto será impedido. Aprendemos que se não perdoarmos, nós não conseguimos nem orar, porque a nossa oração não vai chegar a Deus. Depois nós falamos sobre o amor, e foi lá em João capítulo 13, os versos 33 ao 35, nós discorremos ali sobre o amor, aprendemos que devemos tratar os irmãos de maneira afetuosa, mas de que maneira afetuosa é essa? Como Jesus tratou os seus discípulos. Nós aprendemos ali também que a nossa missão, por mais difícil que ela seja, ela não nos permite deixar de demonstrar amor aos irmãos. Nós aprendemos sobre um velho novo mandamento, que é amar uns aos outros. É a mesma ideia de amar o próximo, só que Jesus ali especificou. Ele disse, amem uns aos outros. E ali naquela data também nós aprendemos o propósito deste amor, de amarmos uns aos outros. Para que Jesus disse que nós devíamos amar uns aos outros? E aí chegamos em 1 Coríntios, capítulo 12, os versos de 12 a 31, e falamos sobre demonstrarmos igual cuidado uns pelos outros. E falamos naquele encontro de domingo passado, algumas coisas, dentre elas, que ninguém é desnecessário na igreja. Lembram-se? E aí depois disso, nós aprendemos algumas coisas, dividimos aquele texto em 3. Falamos na primeira parte dos versos 12 e 13, depois do 14 ao 26 e depois do 27 ao 31. Quem se lembra o que nós falamos naquilo? Esse aí vai tomar o café da Manu. Puxa, ninguém anotou, né? Quem anotou, lembra? Dou-lhe uma, 2, vamos lá?
Esse é um dos pontos, mas não era exatamente esse. Nós aprendemos que nós devemos tratar os irmãos de igual modo, com cuidado, porque esta união que nós temos, ela foi promovida pelo próprio Deus no Espírito Santo. Foi a divisão dos versos 12 e 13. Depois nós aprendemos que devemos tratar ou ter igual cuidado uns pelos outros, porque nós precisamos uns dos outros, e está explicado isso claramente dos versos 14 ao verso de número 26. E depois nós aprendemos também que devemos demonstrar igual cuidado uns pelos outros, porque todos têm seu lugar de serviço estabelecido pelo próprio Deus na igreja. Os versos 27 ao 31. Se lembram? Falamos disso no domingo passado. Então, todos são importantes na igreja. Todos nós, sem exceção. Sem exceção. Foi isso que nós aprendemos. E hoje, nós vamos chegar a um ponto dos talvez os mais difíceis de ser atingido na igreja, que é o de sujeitarmos-nos uns aos outros. É isso que nós vamos falar hoje. Mas, pela coragem aí, da irmã Maria José, o café é seu, irmã. Está lá o seu cafezinho garantido. Lembrou-se de uma parte dessa mensagem. Está aí, Manu. Pode pôr na conta do pastor. Depois, se o pastor não pagar, você cobra a igreja. Mas está lá o cafezinho. E nós vamos aqui para o que nós trabalharemos hoje. Hoje nós falaremos sobre sujeitarmos-nos uns aos outros em amor. Uma das grandes dificuldades que encontramos na vida é a de sujeitarmos-nos uns aos outros. Essa tarefa ela é demasiadamente difícil. É difícil para mim. E eu acredito que seja difícil para você. Ela não é uma tarefa para qualquer pessoa. Mas agora vem o grande problema. Porque ela deve ser uma prática de todos os crentes em Jesus Cristo. Ela é muito difícil. É quase impossível de conseguir. Mas nos é obrigatório praticá-la. Tudo bem, deve ser uma prática, mas como fazer isso se tornar uma realidade na nossa vida? Não há uma alternativa senão pelo poder do próprio Espírito Santo operando em nós. Não há outra alternativa, amados. Olha, sujeitarmos-nos uns aos outros é muito difícil. Eu diria que isso não é nem humano. É sobrenatural. E eu posso provar que é sobrenatural isso. Porque, veja bem, nós não conseguimos nos sujeitarmos nem a Deus. Imagine nos sujeitarmos uns aos outros, com dificuldades, com erros, com pecados. Então é uma tarefa muito difícil e não há uma outra alternativa senão pelo poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo, ou seja, é Ele quem nos mostra quando pecamos, é o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento, é o Espírito Santo quem nos ilumina a mente para compreendermos a palavra de Deus, é o Espírito Santo quem nos consola nos momentos em que já não conseguimos nem orar, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é o Espírito Santo quem derrama os dons para edificar a igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo vai creditar ao Espírito Santo o fato de o crente encher-se deste Espírito, a possibilidade de se sujeitar uns aos outros. Não há uma outra alternativa. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios capítulo de número 5, os versos de 18 a 21.
Quando todos encontrarem, digam amém e vamos para o texto. Efésios capítulo 5, versos do 18 ao 21. Diz assim o texto: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto, ele tem duas sentenças explícitas aqui. A primeira delas, nós podemos ver duas ordens aqui, uma positiva e uma negativa. A primeira delas é a negativa: não vos embriagueis com vinho. Direto, Paulo chega direto e reto e diz: olha, não vos embriagueis com vinho. E dizer apenas que o crente não pode, de maneira alguma, consumir vinho, é falar contra as Escrituras, né? Não é essa a ideia. A Bíblia, ela não condena o uso do vinho, mas ela condena severamente o abuso. O uso do vinho pode até ser medicinal. Provérbios capítulo 31, verso 6, 1 Timóteo capítulo 5, verso número 23, o apóstolo Paulo mesmo vai falar sobre a utilização do vinho. Então, Jesus Cristo, estando num casamento, ele transformou a água em vinho, lá em João capítulo 2, os versos de 1 a 11, narra esta história, né? Mas o uso excessivo dele pode trazer problema. Mas, pastor, como eu vou saber quando o uso do vinho se tornou abusivo? Quando o uso do vinho se tornou em excesso? Provérbios capítulo 23, os versos de 29 ao 35, trata sobre esse assunto. Quando a pessoa não consegue mais viver sem o vinho. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 12. Quando utilizamos o vinho sem se preocupar se estamos constrangendo nossos irmãos na fé. Romanos capítulo 14, verso 13. 1 Coríntios capítulo 8, verso de número 9. Quando o uso do vinho se torna um mau testemunho na comunidade em que estamos inseridos. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 31, o apóstolo Paulo trata deste assunto também. E é fato, né? Nós percebemos quando alguém bebe além da conta, ele perde o controle, ele fica totalmente sob efeito, sob influência do álcool. E o resultado disso é perca de controle. E é por isso que Paulo vai dizer: não vos embriagueis, não seja dado ao vinho aí. E o resultado dessa perca de controle é a pessoa deixar de ter controle sobre as suas palavras, sobre a sua vida, sobre os seus atos, sobre coisas básicas do dia a dia. Sem contar que a embriaguez, ela tira da pessoa não só o autocontrole, mas ela tira a sabedoria, ela tira o entendimento, ela tira o senso de julgamento, ela tira o equilíbrio e, por fim, o poder de avaliar as coisas corretamente. Então, por isso, Paulo vai dar essa ordem e vai dizer que é uma insensatez a embriaguez. A embriaguez, ela não combina em nada com a adoração genuína a Deus. É por isso que ele vai dar essa ordem. Nós precisamos lembrar também que Paulo lidava ali com algumas situações, por exemplo, da igreja de Coríntios, né? Às vezes a gente, quando lê a Bíblia, lê o texto, pensa que quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, estava falando de coisas vindouras e que não aconteciam naquele período, mas não, Paulo já estava, sim, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo, mas já eram situações, era dando resposta a situações que já ocorriam. 1 Coríntios, a ceia precisou Paulo chamar a atenção dos irmãos, porque havia entre os irmãos
a prática de pessoas que bebiam a ponto de se embriagar durante a ceia. E talvez por isso hoje nós temos essa quantidade tão pequenininha de suco de uva e nem é de vinho, né? A maioria das vezes aí uma pequena quantidade aí. Mas nem é só por isso. No nosso caso não é só por isso, no nosso caso é porque nos preocupamos com alguém que já foi um viciado, um alcoólatra real. Essas pessoas bastam o cheiro da bebida para que ele volte. Então, é nesse sentido. Mas Paulo estava dando respostas a coisas que já aconteciam e que acontecem ainda hoje. Então, diante de tantos males, fica fácil perceber por que o apóstolo está ordenando a seus leitores a não se embriagarem. Esta é a negativa. Agora vem a positiva, que é aquela que nós precisamos prestar muita atenção, porque nela está a oportunidade de vivermos de maneira que olhemos uns para os outros e damos a estas pessoas condição, não porque nós queremos ter autocomiseração, ou porque nós queremos nos apresentar de maneira inferiorizada, não, mas olhando com humildade, a humildade correta, dando a essas pessoas a condição de estarem em condição de nos ensinar. E isso é se sujeitar aos outros. Você nunca vai conseguir se sujeitar a alguém que você nunca seja capaz de aprender com ela. E aí eu pergunto, irmãos, existe alguém nesta terra de quem você nunca poderá aprender nada? É impossível, porque sempre há algum ponto da nossa vida que nós precisamos aprender. E então vem a sentença positiva de Paulo: enchei-vos do Espírito. E por que ser cheio do Espírito? Vamos lá. Porque isso não é uma opção a nós, não é uma opção ao crente. Ela pode ser uma opção para o ímpio, mas ao crente não é uma opção, isso é uma obrigação. O Billy Graham diz: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito, pois qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Não tem para onde fugirmos, precisamos enfrentar isso. O verbo usado por Paulo aqui está no modo imperativo, enchei-vos, e não é uma proposta alternativa, uma opção, mas é um mandamento, o mandamento de Deus. Enchei-vos do Espírito. E não ser cheio do Espírito Santo é pecado. A ordem de ser cheio do Espírito Santo, ela é válida só para os que tocam instrumentos na casa de Deus, para o pessoal do louvor, só para as irmãs que cuidam de algum ministério? Não. Esta ordem é para todos os crentes, em qualquer época, em qualquer lugar. Se não estivermos cumprindo essa ordem, certamente que estamos em pecado. É duro falar isso sobre colocar como um pecado, mas é uma realidade. É o que a palavra de Deus nos ensina. Outro ponto importante que deve ser salientado aqui é que ser cheio do Espírito Santo não é algo reservado para uma classe ou determinadas funções. O verbo ele está na forma plural também. Por isso, ser cheio do Espírito é algo que deve ser vivido por todo o povo de Deus, em toda a face da terra. E aqui talvez seja uma ótima oportunidade de relacionarmos com o que foi dito pelo profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Precisamos nos encher no Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Um outro, e não menos importante, ponto a ser destacado nessa expressão, enchei-vos, é a análise de que o verbo também se encontra na voz passiva. E a ideia aqui é deixar-vos encher-se pelo Espírito. Algo interessante, né?
ao permitirmos a ação do Espírito em nós, ao nos colocarmos à sua disposição, ao deixarmos que o Espírito comande nossas vidas, seremos cheios por Ele. Nenhum homem, por si só, enche-se do Espírito, ou pode se encher do Espírito. Nós não mandamos no Espírito, pelo contrário, quanto mais cheio do Espírito, mais dominados por Ele. Não se trata aqui de quanto temos de equilíbrio, de quanto temos do Espírito, mas quanto o Espírito tem de nós. A diferença disso. Quanto tenho do Espírito Santo? Não. Se trata de quanto o Espírito Santo tem de mim. Quanto eu estou à disposição dele. A plenitude do Espírito também não é algo que alcançamos uma vez e nunca mais a perdemos. Existem pessoas que acreditam nisso, numa experiência única com o Espírito Santo e que ali ele recebeu e jamais diminuiu aquilo. Não está correto. Não é assim que funciona. Não se trata de uma única experiência que vai durar para o resto da vida. O verbo enchei-vos é também um imperativo presente e significa que Paulo está nos dizendo que devemos continuar a nos encher no Espírito. Todos os dias. Em todo o tempo. Agora, amados, eu não sei para vocês, mas para o pastor de vocês, é muito difícil. É muito difícil se render totalmente ao Espírito Santo e andar pelo Espírito Santo, ouvi-lo de maneira correta e adequada, não é tão simples. Não é tão fácil de fazer. Porque para que isso aconteça, uma das principais características de quem é dominado pelo Espírito Santo é que ele tenha comunhão com Deus, uma comunhão constante com Deus. E esta comunhão constante com Deus se dá no relacionamento de conhecer Deus hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Isso acontece pelo estudo da palavra de Deus, pelo prazer na palavra de Deus. Isso não é simples, gente. Abrir mão de coisas que nós sabemos que nos leva para mais longe de Deus, todos os dias, não é só uma vez na vida, mas todos os dias. E é isso que significa continuar sendo cheio do Espírito Santo. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas é uma obrigação nossa. Mas há resultados bons para quem permite esse estilo de vida. Dá trabalho, pastor, ser crente fiel? Dá muito trabalho. Você não vai conseguir mesmo. Pastor, eu não estou conseguindo, eu luto, eu faço força. Eu também faço. E a minha força não consegue me tornar um crente fiel. É por isso que eu preciso do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo é que vai me levar mais perto de Deus. Como o pastor Benê orou aqui, o Espírito Santo filtra o que nós oramos e pedimos a Deus. Imagine se o Espírito Santo não vai filtrar as coisas erradas que nós colocamos na nossa mente dia após dia. Então há resultados, há benefícios. E aqui eu entro de vez aí no nosso pensamento de construir condição de sermos pessoas que se sujeitam uns aos outros. Cheios do Espírito Santo, nós conseguiremos, verso 19, demonstrarmos comunhão. É um resultado de alguém cheio do Espírito Santo. Consegue ter comunhão uns com os outros. Os crentes viverão falando com salmos entre eles. Isso significa comunhão.
Comunhão cristã. Um crente cheio do Espírito Santo não vive em amargura, reclamando da sorte, resmungando com todos à sua volta, criando intrigas ou dificuldades com os irmãos, não vive guardando ressentimento, não vive com dificuldade de pedir ou liberar perdão. Parece até que eu estou lendo isso aqui e estou vendo a Eliane sentada comigo, eu numa ponta da cama e ela na outra ponta da cama, logo nessa semana passada. E dizendo para mim, você não está sendo um bom crente. Isso que você está falando, ela não disse dando risada assim não, viu gente? Não foi dando risada não, ela está dando risada agora e eu também. Mas ela não disse isso dando risada, ela disse muito sério. Você não está sendo um bom crente. Você está pecando. Isso que você acabou de falar agora foi um pecado. Adivinha que pecado que era? Eu estava reclamando da vida. Como todo bom homem, né? Estava lá reclamando da vida, reclamando da sorte, resmungando. E aí, sentado ali na cama mesmo, onde nós estávamos conversando, ela, como diria o apóstolo Paulo, resistir Pedro face a face. A Eliane resistiu Cláudio face a face, né? Mas isso foi importante para mim. Isso foi necessário para mim. E aí eu pude, e posso dizer aos irmãos que naquele momento eu precisei me sujeitar ao que ela estava me ensinando, ao que ela estava me falando, e eu tive que parar e pensar, ela está falando isso e não é sem razão não. Ela está correta e Deus está usando ela para falar comigo sobre isso. E aí me ajudou, eu estou melhorando, devagarzinho estou melhorando, já melhorei, né? Essa semana aí estou melhorando. Provavelmente tem outra conversa essa semana. Mas nós precisamos disso, amados. E na igreja nós encontramos isso. Você pode ter comunhão com muita gente. Você pode ter amigos lá no trabalho, amigos na escola, companheiros disso, companheiros daquilo, companheiro do futebol, companheiro de uma série de coisas. Mas você precisa da comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja, essa comunhão que você tem de estar ao lado de alguém que vai conseguir falar algumas verdades para você quando necessário. Paulo diz que a falta de comunhão na igreja significa carnalidade e infantilidade espiritual. Foi isso que ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 3, os versos de 1 a 3, ele disse assim, olha, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-los. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, precisamos ter comunhão. A comunhão é resultado do enchimento no Espírito Santo. É o primeiro resultado. Se não tivermos cheios do Espírito, não vamos conseguir ter comunhão. Por quê? Porque nós não vamos conseguir ouvir a repreensão sincera do nosso irmão, nós não vamos conseguir compreender a exortação do nosso irmão, e exortação é no termo de encorajamento, nós não vamos conseguir compreender o ensino bíblico que aquele irmão está nos passando. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então a comunhão é o primeiro grande resultado de ser cheio do Espírito Santo. Há um segundo resultado de você permitir-se encher-se pelo Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo. E qual é esse resultado? O resultado é que você vai ter e vai expressar adoração. É o verso 19, a parte B. Olha só.
você vai conseguir adorar, vai conseguir louvar a Deus. O John Stott, ele diz que, sem dúvida, os cristãos cheios do Espírito têm um cântico de alegria no coração. E o culto público cheio do Espírito é uma celebração jubilosa dos atos poderosos de Deus. A adoração, ela depende de estarmos dependentes do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. A adoração, ela deve ser expressa também cantando hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. E aí, amados, o culto a Deus, ele não pode ser pensado apenas de uma maneira horizontal. Ele precisa, em primeiro lugar, ser pensado verticalmente. É por isso que eu costumo dizer sempre aqui, tenho repisado isso várias vezes, dizendo que nós precisamos orar a palavra de Deus, nós precisamos cantar a palavra de Deus, nós precisamos pregar a palavra de Deus, e nós precisamos ouvir a palavra de Deus durante todo o tempo de culto. O culto a Deus é isso. O culto que Deus espera e o culto que nós encontramos na palavra de Deus é este culto. O culto dirigido pelo Espírito Santo é este culto. Um culto onde a abertura é uma oração da palavra de Deus. Onde, quando oramos clamando misericórdia de Deus, recitamos a palavra de Deus. Um culto onde o louvor, onde cantamos, levantamos as nossas vozes para cantar, ele não é direcionado ao ego das pessoas, não é direcionado à emoção das pessoas, mas ele canta a palavra de Deus, ele exalta a Deus. O culto é onde pregamos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, e a fé, ela vem pelo ouvir, e é ouvir o quê? Qualquer coisa? Não, a palavra de Deus. E então nós saímos do culto com o sentimento de que fomos abençoados por Deus, e de fato fomos abençoados por Deus, porque a palavra dele penetrou em nós. O culto que nós demos a ele foi agradável a ele, e ele, por graça, misericórdia e amor a cada um de nós, nos enche com esta certeza. Por isso, dependemos do Espírito Santo de Deus para entregar a adoração a Deus. E esse cântico, ele não está apenas entre nós homens, e sim ao Senhor Deus. A ideia aqui é que o crente cheio do Espírito adora a Deus com entusiasmo. Aí alguém aqui já poderia dar um glória a Deus bem alto, né? E alguns irmãos saem sapateando no meio da igreja, alguns têm a unção do aviãozinho, do riso, do não sei o quê, mas nós não podemos também confundir o entusiasmo com barulho carnal e emocionalismo que não fazem parte da palavra de Deus. Existem cultos animadíssimos, existem cultos que você olha e aos nossos olhos, ao nosso coração, parece que ele nos enche, né? De fato ele nos enche, porque ele foi pensado exatamente para isso. Ele foi milimetricamente calculado para encher você. E não Deus. Entendeu? Até mesmo no tom tocado no teclado, no piano. E nós não podemos confundir esse tipo de adoração. Essa adoração, ela não atingiu o coração de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Um terceiro resultado que alguém cheio do Espírito Santo demonstra ou colhe na vida é a gratidão. E foi aí no verso de número 20, olha só, né? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai.
Foi aí que resultou a repreensão severa da Eliane sentada na ponta da cama ao pastor de vocês. Nós precisamos ter um coração grato. O que Paulo está dizendo aqui é que o crente cheio do Espírito Santo não é alguém que vive se queixando e murmurando, mas pelo contrário, é alguém cheio de gratidão para com Deus. E é lógico que o que Paulo está pensando aqui, ou o significado de dar graça em tudo, não está atrelado a coisas que acontecem relacionadas ao mal moral. Porque você pode estar me ouvindo, você que está aí online, e você que está aqui na igreja comigo, pode estar pensando assim: pastor, como é que eu vou dar graças a Deus por um marido que me traiu? Não tem como dar graças a Deus por uma tragédia dessa. Pastor, como é que eu vou dar graças a Deus pelo meu filho, que eu amo tanto, que eu lutei tanto para ensinar e caiu no mundo das drogas? Então não é a esse tipo de coisa que o apóstolo Paulo está dizendo que devemos dar graças. O crente, nesse sentido, sai dando graça. Não é com relação a este mal moral. A ideia aqui é ser grato e diz respeito a tudo aquilo que o crente enfrenta em sua caminhada cristã e que às vezes até lhe causa sofrimento por estar fazendo a vontade de Deus. E quem aqui já passou um sofrimento porque fez a vontade de Deus? Eu acredito que muitos aqui já passaram. Acredito aqui que alguns chegaram até a pensar, mas Deus, o Senhor poderia ter sido mais brando comigo. Eu estava só querendo fazer a tua vontade, Deus. E eu entrei nesse poço. E parece que agora, Deus, o Senhor não está me vendo aqui. Eu quero dizer a você, que talvez esteja com esse sentimento, Deus não só está te vendo, mas Deus está com você. E eu preciso pregar isso a você, porque eu preciso pregar isso a mim também, ao meu coração todos os dias. Todos os dias. Porque não é fácil, gente. Não é tão simples expressar gratidão a Deus. Parece fácil de falar, mas dura coisa é cumprir. Mas Deus não espera de nós apenas palavras. Deus espera de nós ação, atos, vida. Por isso nós precisamos do Espírito Santo em nós. Ser cheios do Espírito Santo vai nos tornar grato. Uma vez eu conversando aqui eu gosto de utilizar alguns irmãos aí, às vezes eu converso com alguns irmãos e eu já digo logo, isso vai virar ilustração de sermão em algum momento. E eu estava conversando uma vez com a Renata. E a Renata sempre falando, sempre que nós conversamos, Eliane, Renata, Nilson, e nós tínhamos encontros aqui de domingo e por várias vezes, a Renata sempre dizia, eu prefiro agradecer a Deus todos os dias pelo que eu tenho, não pelo que falta. E eu sempre achei isso absurdo. Um dia nós estávamos falando de preço de mercado, das coisas do mercado, né, Denilson? Lembra disso? Não, porque não sei o que está muito caro. Estávamos os 4 aqui sentados conversando sobre isso. E a Renata vira para o Denilson e diz assim, você deveria estar dando graças a Deus que você tem como pagar. E aquele dia eu aprendi muito. E isso é ter gratidão. É ser grato. E nós precisamos aprender disso o tempo todo. O tempo todo, todos os dias. A minha esposa, volto de novo, ela depois, eu uso ela como exemplo, que depois o pastor Marquieles, quando deu aula para mim no seminário, ele dizia que, geralmente quando ele entrava no carro depois de pregar, o Espírito Santo estava esperando ele no carro com um porrete desse tamanho. E ele disse que geralmente o Espírito Santo era a esposa. Então eu estou citando a Eliane porque ela vai estar com um porrete desse tamanho esperando no carro para me corrigir depois. Mas ela sempre diz isso, nós precisamos ser gratos pelo que temos.
porque tem sido suficiente. Então essa é uma expressão de alguém cheio do Espírito Santo. É um resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. E por último, e agora eu chego no ponto onde nós precisamos pensar, ninguém consegue se sujeitar a outra pessoa se ela não estiver cheia do Espírito Santo, em condição de viver em comunhão, em condição de ter gratidão, em condição de adorar corretamente, ela não vai conseguir se submeter. E o verso número 21 diz que este é um quarto resultado de alguém cheio do Espírito Santo. É lógico que o verso 21, ele funciona como uma transição aqui, e o apóstolo Paulo usa daqui do verso de número 31, para depois expor, e aí vai seguir, né? O lar cristão, e aí marido e mulher, pais e filhos, servos e servas. Então, ele vai discorrer as maneiras de demonstrar esta submissão uns aos outros, e ele vai tratar disso na sequência. E eu não vou entrar nesse ponto hoje, mas eu quero trazer para nós aqui como igreja. Então, entendendo isso, a submissão é também o resultado direto de alguém cheio do Espírito Santo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando a pessoa está cheia do Espírito, ela não será altiva, arrogante e nem soberba. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele tira isso da lista. Uma vez conversando com um pastor, amigo, faz tempo que eu não o vejo, mas ele é um bom pastor, ele está pastoreando agora em Americana, se eu não me engano, e estávamos falando sobre um fato que ocorreu com um outro pastor, eu não vou citar o nome, porque todo mundo conhece ele, e então aquele fato gerou um certo descontentamento numa turma que estava reunida. E aí alguns foram até esse pastor e disseram: poxa vida, o pastor fulano de tal não deveria ter dito aquilo. Era um culto onde tinha gente de todos os lugares, de todas as idades, e ele disse algo que de fato não caiu bem. Mas aí aquela turma foi até esse pastor e disse: ele não deveria ter dito aquilo. E aí esse pastor sabiamente parou, estávamos numa turma, éramos seminaristas. Seminaristas é perigoso, gente. Uma turma perigosa, né? E aí esse pastor sabiamente ele parou e falou assim: gente, calma. Todos nós lutamos contra a soberba, contra o orgulho. Vocês estão lutando contra o orgulho todos os dias. Eu luto contra o orgulho e contra a soberba todos os dias. E é inevitável que em alguma situação eu escorregue e caia nessa soberba ou nesse orgulho. E foi o que aconteceu com o pastor, naquela fala que ele teve. Mas ele não é assim. Precisam olhar para a vida deste homem. E aquilo, de fato, aplacou a ira da turma, né? Todo mundo parou naquele momento e, de fato, olhou para a vida daquele homem. Uma vida... ele simplesmente escorregou naquele momento. E é por isso que nós precisamos, amados, estarmos sempre, constantemente, enchendo-nos no Espírito Santo de Deus. Porque nós não sabemos em que momento será requerido de nós a atitude de fugir da soberba e do orgulho. E aquele homem escorregou. Mas a vida dele não é de soberba e nem de orgulho. Porque olhando para os frutos, olhando para a forma como ele dirigiu a vida, como ele serviu a Deus, ele não é alguém assim. E aquele pastor foi sábio em nos corrigir. Ele poderia ter nos dado apoio naquela hora. Ele poderia ter dito qualquer outra palavra, mas não, ele nos corrigiu da maneira certa. Aqueles que são cheios do Espírito são mansos e humildes de coração. Essas pessoas se tornam cada vez mais parecidas com Cristo. Mas é duro, gente, ser manso e humilde, parecido com Cristo.
Ah, como eu queria ser. Ah, como eu tenho vontade de ouvir. Não, não vou ouvir, né? Mas a minha lápide seria tão linda se não escrevessem nada nela, mas escrevessem apenas: este homem pareceu-se com Cristo. Imagine que coisa linda seria isso. Ontem, conversando com o pastor Ronaldo, aqui na porta da igreja, ele falou sobre um testemunho da filha do Russell Shedd, né? A filha do pastor Russell Shedd disse assim, é interessante isso, né? Eu sei que o meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que ele é. Significa que lá na casa e a vida desse homem, ela olhando para o pai, ela viu esse homem parecido com Cristo. Nunca desafiarei os meus filhos a fazerem tal comentário. Passo longe disso. Absurdamente longe disso. Mas seria lindo para mim. Imagina, que maravilha para um pai ouvir tal testemunho. Então eu imagino que este homem foi alguém cheio do Espírito Santo. Outro dia eu ouvi um pequeno trecho de uma entrevista pequena, se não me falha a memória, do pastor, acho que o pastor Mendes. Pastor Mendes conversando com o pastor Russell Shedd, já no finalzinho, e ele já muito doente, e o pastor perguntou para ele se ele podia falar alguma coisa sobre aquele momento que ele estava vivendo, e ele já com uma voz muito fraquinha, magrinho, ele disse assim: eu estou feliz agora, estou contente, porque eu nunca tive qualquer sofrimento na minha vida. Eu duvido que aquele homem não tenha sofrido na vida, mas ele disse: eu não tive nunca nenhum sofrimento na minha vida. Então agora com a doença, com as dores que me pegam todos os dias, durante a noite, durante o dia, eu estou conseguindo entender um pouquinho do que Cristo sofreu e eu estou, de alguma forma, sentindo o prazer deste sofrimento. Então, o testemunho da filha, testifica isso, né? Imagino que o pastor Cláudio com dor, quem aqui conhece o pastor Cláudio mais de perto, pergunta para Eliane, para Isabela, Júlio, Gabriel, como é o pastor Cláudio com dor. Rapidamente eu já deixo logo o testamento, ó, fica aí o notebook para um, fica aqui as roupas para o outro, porque eu vou partir, não aguento sofrimento. Então me parece que eu não sou tão parecido com Cristo, mas há pessoas cheias do Espírito Santo. Estou usando alguns aqui. Jesus disse que o maior no seu reino não era aquele que era servido, mas sim aquele que servia. Marcos capítulo 10, os versos 42 ao 45, diz assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar, ou quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. Buscarmos
sempre o bem comum. Mas o bem comum nunca poderá afetar nossa obediência a Deus. Precisamos tomar aqui um cuidado também. Não podemos renunciar à palavra de Deus para agradar pessoas. Devemos ser sempre temperantes e cuidadosos em cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Servirmos uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros. O pastor Cláudio, ele não pode ser, e ele não é maior do que ninguém aqui nesta igreja, nem melhor do que ninguém aqui nesta igreja. O pastor Cláudio necessita do apoio de cada um dos irmãos. O pastor Cláudio só está de pé aqui hoje por misericórdia pura do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero concluir essa nossa conversa. Sujeitarmos-nos uns aos outros em nome da comunhão não é algo fácil. Podemos dizer que nem é humano, como eu disse no começo, mas podemos afirmar que essa prática ela é sobrenatural. Sermos alguém, ou sermos humildes, mansos, que com facilidade se sujeita uns aos outros, é alguém que experimentou o milagre do enchimento do Espírito Santo. É alguém que conhece de fato andar com Cristo, viver com Cristo. Por isso é que, vez em sempre, acabamos enrolados em alguma situação difícil de relacionamentos interpessoais. Vez por outra, falamos o que não queríamos falar, vez por outra, falamos o que queríamos falar, mas de forma errada. Vez por outra, entramos em rota de colisão com parceiros de trabalho, de estudo, de ministério, com nossos filhos, com a esposa ou com o marido, com pais, com irmãos, porque não estamos cheios do Espírito Santo. Isso comprova que a prática da sujeição ou submissão, ela não é fácil. Ela precisa ser perseguida todos os dias. Todos os dias. Mas o grande X da questão é que o próprio Deus disse que devemos nos sujeitar uns aos outros. E não fazermos isso significa que estamos em pecado, desagradando a Deus. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo desfrutam dos resultados de uma vida de comunhão, de uma vida de adoração, de uma vida de gratidão e, por fim, de uma vida de submissão uns aos outros. Eu estou muito longe de ouvir, talvez dos meus filhos, o testemunho que o pastor Russell Shedd ouviu da filha dele. Mas uma coisa é fato, eu preciso todas as manhãs clamar a Deus que, por misericórdia, pelo poder do Espírito Santo dele, não me abandone, não largue-me de mão. E hoje o pastor Ronaldo fez o mesmo apelo na EBD para a igreja, né? Irmãos, não desistam de mim. A gente está estudando aqui os cânones de Dort, e tem sido aulas muito boas, gente. Espetacular as aulas. Vocês têm que vir para cá. O pastor Ronaldo tem material muito bom preparado aí, nós estamos aprendendo muito. Mas não é fácil dar essas aulas, e ele tem com maestria conseguido. E aí no término da aula ele disse: gente, não me abandone, não desistam de mim, nós temos bastante aula aí para passar. Então venham, né? Aproveitando aí já o embalo, né, pastorzão? Peça ao Espírito Santo que ele não desista de você, para que você possa ser cheio dele. Permita-se. Peça a ele que te dê sabedoria, que te dê mansidão, que te dê humildade, porque isso é necessário. João 13, versos 14 e 17,
diz assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus ensinando sobre humildade, sobre mansidão, sobre sujeitar-se aos seus irmãos, aos outros. Queridos, precisamos fazer isso. A vida na igreja precisa de tal coisa. Tem gente que não consegue de maneira nenhuma ser submisso, não consegue ouvir uma ordem de jeito nenhum, por mais simples que seja essa ordem. Eu quero dizer a você, você está em pecado. Essa ordem vem do seu pai: não ouço essa ordem, não quero, não me submeto. Pecado. Às vezes o seu irmão de ministério, às vezes o seu líder de ministério, nós precisamos nos sujeitarmos uns aos outros. E não é com falsidade. Não, mas é de coração. É olhar para as pessoas e enxergar nelas condições de nos ensinar, com um coração livre, um coração aberto, um coração pleno desta convicção, porque é verdade, irmãos. Ontem à noite eu estava sentado ali com a Lara e com a Mel, neta do pastor Benê e da Cleonice. Elas estavam brincando ali com uma brincadeirinha de copos. Colocavam alguma coisa embaixo do copo e mexiam, e eu tinha que adivinhar onde estava aquele bendito era uma prisilinha de cabelo. E engraçado que a neta da Cleonice, a Mel, ela adivinhou todas, ela viu todas as vezes onde estava, ela acertou onde estava, eu não consegui nenhuma vez. E ela disse uma palavra, eu não me lembro agora a palavra, mas eu não conhecia aquela palavra. A Lara olhou para mim e disse: pastor, se você entendeu o que ela disse, me ensina. Eu falei: Lara, não vou te ensinar porque também não sei. Ficamos 3 ali, sentadinhos, e ela falou: não vai embora, você fica aqui comigo. Fiquei lá. Mas não sei, e agora eu esqueci a bendita da palavra. Tem que trazer ela de novo para ela me falar. Aí eu vou pesquisar essa palavra. Então, amados, é impossível você achar que sabe tudo. É impossível você não acreditar a alguém, seu semelhante, crente no Senhor Jesus Cristo, condições de te ensinar. Isso tira de mim, tira de você toda e qualquer arrogância, toda e qualquer altivez. E nos coloca em condição de nos sujeitarmos uns aos outros em amor, em temor ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador. Anotaram tudo isso que o pastor falou? Vocês viram que o negócio está crescendo, né? O pastor primeiro deu um bombom. Na outra vez, quem sabia as perguntas. Domingo passado rolou um bombom, a irmã Leonice levou o bombom. Tivesse anotado tudo, irmã, tinha levado um café hoje. Então, quem sabe na semana que vem, a coisa pode melhorar. Quem sabe você vai ser convidado até para ir almoçar lá em casa com a Eliane fazendo o almoço, porque daí é top. Então, quem anotou, anotou. Domingo que vem tem pergunta. Não, domingo que vem vocês vão escapar, porque domingo que vem nós teremos uma programação especial da Páscoa. Mas no outro domingo eu volto aqui e aí eu farei as perguntas novamente. Queridos, não tenham medo e não tenham receio de ser sujeito ou se sujeitar aos seus irmãos em Cristo. Olhe para os seus irmãos em Cristo e julgue ter neles alguém com condições de te ensinar, alguém com condições de te abençoar, alguém com condições de te ajudar, alguém com condições de te ouvir, alguém com condições de, às vezes, apenas sentar do seu lado e ouvir você. Todos, sem exceção,
são necessários no corpo de Cristo. E por isso nós podemos, como filhos, nos submeter uns aos outros, em amor. E esse é um mandamento recíproco do Novo Testamento. Não dá para sermos igreja se não houver entre nós sujeição. Amém? Faz sentido para vocês isso? O pastor Cláudio fez bastante enquanto estudava essa mensagem. Percebi que eu sou altivo, arrogante e soberbo. Estou tendo que trabalhar com isso. Eu acho que fica uma boa pedida aí, né? Para todos nós lutarmos com isso. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, somos gratos porque o Senhor nos ensinou nessa noite e pedimos agora em nome de Jesus, que por tua graça e por tua misericórdia, aplique estas coisas às nossas vidas e nos dê coragem para continuarmos servindo ao Senhor, a tua igreja, de maneira, Senhor, humilde, com mansidão, e sendo cada um de nós sujeito, em primeiro lugar, sujeitando-nos ao Senhor, ao poder do teu Santo Espírito e aos nossos irmãos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu dar aqui alguns recados rapidinho, e a primeira coisa que quero fazer é agradecer a presença do pastor Vitor, nossa irmã Soraya, a irmã Janete, né? Queridos, é muito bom ter vocês aqui conosco. O pastor Vitor esteve conosco no ano passado no jantar de casais. Quem se lembra? Foi ele quem foi preletor lá no jantar de casais, esteve conosco e hoje, agora ele está na Batista Vida Nova, lá com o pastor Roni, e hoje, como eu disse para o Levi, veio buscar a cota de heresia aqui na Batista da Paz com o pastor Cláudio. Mas é só uma brincadeira. Depois, se eu disse alguma heresia, muito provavelmente ele me corrija. E glória a Deus por isso, porque essa é uma oportunidade clara que eu tenho de aprender. Né? Pastor Vitor, fique à vontade depois para me corrigir. Irmã Janete, é um prazer também tê-la aqui conosco. Né? A irmã Janete, quem se lembra do pastor Vilmar? Né? Pastor Vilmar esteve aqui várias vezes conosco, é um grande amigo nosso. Ela é a viúva do pastor Vilmar. Então, seja sempre bem-vinda quando quiser nos visitar. As portas estão abertas para a irmã e é muito bom tê-la aqui conosco.